Olá a todos, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Bem-vindos à segunda aula sobre sensores da nossa série Componentes. Se você ainda não é inscrito no canal, peço já a sua inscrição, o seu like e também o seu comentário. Sem mais demoras, vamos à nossa aula? Pau na máquina, bons estudos! Bem-vindos à segunda aula. Então, vamos falar agora sobre sensores de luz e outros sensores. Bom, sensores de luz. Fotodetectores que convertem a luz em sinais elétricos. São eles fotodiodos, fototransistores e células fotovoltaicas. São alguns dos tipos de sensores de luz que vamos ver agora. Temos aqui uma imagem que vocês devem lembrar que é a nossa junção PN, o nosso famoso diodo. Bem, normalmente essa junção ela simplesmente vai deixar passar a corrente elétrica em um único sentido, impedindo no sentido oposto. A diferença dos sensores de luz é que essa junção no seu material dopado, na sua depleção, vai estar igualzinho a um diodo normal, só que haverão ali outros materiais com dopagens diferentes e estarão também expostos à luz, através de uma lente, através de uma abertura transparente do bloco semicondutor. E essa abertura não vai somente alterar a condução do nosso componente, mas vai gerar uma tensão, né? Como uma placa solar, vamos dizer assim. Claro, guardadas as devidas proporções, tensões muito menores, com intensidades de corrente muito menores, mas vão ser geradas uma potência em watt aqui, ou seja, uma corrente e uma tensão, e essa corrente e tensão vão ser usados para identificar uma alteração no nível de luminosidade, ou seja, de luz, nessa área de depressão, certo? Então, imaginemos aqui um diodo, a área de depressão, ela dopada com materiais um pouco diferentes, é uma técnica um pouco diferente, mas continua sendo um diodo, ok? E que a luz incidindo sobre este local provoca aqui um sinal elétrico específico. A simbologia dela normalmente vai ser exatamente igual a um diodo, tá vendo? Pode ter essa circunferência ou não, há algumas diferenças conforme a região do planeta que esse esquema é feito, mas geralmente no sentido de ser um diodo e tendo setas com a seta virada para o componente, tá? Que quer dizer que a radiação luminosa está em direção ao componente, que vão nos indicar aqui um fotodiodo. Se a seta tivesse invertida, seria um LED, né? Mas como a seta está para dentro do componente, temos aqui um fotodiodo. Também temos os fototransistores, também é a mesma técnica, é o mesmo pensamento. Tem aqui o símbolo do transistor, tá? Aqui temos um PNP, pode ser também NPN, a polaridade não importa nesse caso, tá? Ele pode ser PNP ou NPN, vai mudar só a seta interna. O importante é que as setas externas estejam em direção ao componente, para indicar que é um fototransistor, tá? Então, setas para dentro indicam que o componente recebe influência da luz, não que emita luz, tá? Também tá aqui a outra variação, tá? Ele pode não ter, ele é um transistor, só que ele não tem a base. Ele tem 2 pinos apenas. Então, às vezes você está vendo um componente, acha que aquilo ali é um diodo,
mas na realidade é um transistor. Há pequenas diferenças, isso nós não vamos entrar aqui agora, mas é importante que você saiba que quando tiver essa barra aqui, será um fototransistor, mesmo que não tenha o terceiro terminal. Aqui temos um exemplo muito usado em receptores de TV, de rádio, de som, aonde se usa este componente para receber o infravermelho do nosso controle remoto, do comando da televisão, de um som, né? Geralmente este aqui é o receptor colocado no aparelho que vai receber os comandos, ok? Temos também nesse sentido, esse aqui já, vocês veem que tem, aqui está bem clarinho, mas aqui tem uma lente ou uma resina que está protegendo o componente, né? Vejam que também tem os 3 terminais, também um fototransistor. E temos aqui um LED, não é? É um emissor, né? E temos também como receptor assim, ok? Ou seja, a única coisa que vai te dizer se é um receptor ou um transmissor, no caso desses que tem aparência de LED, é o teste. Por quê? Urbano, mas como é que eu vou saber? E eu infelizmente tenho que dizer que não tem como saber, a não ser testando. Porque os LEDs, você já deve ter reparado que os LEDs não têm nenhuma informação externa normalmente. Ou seja, não tem nada escrito nele, né? Você vai ter muito LED branco assim, que é um LED emissor de infravermelho. Tem deles escuro, quase preto, que também é um emissor, mas tem também receptores com a mesma aparência. Então não tem como saber pegando na mão. Você vai pegar na mão e você vai falar assim: olha, eu não consigo perceber se isso aqui emite ou se isso aqui recebe. Somente fazendo o teste, ok? E como é que é o teste? Você vai ter que inserir nele uma tensão. E obviamente, com a tensão que você vai inserir, você vai sempre inserir uma tensão abaixo de 1,5 V. Isso tem que ser com uma fonte ajustável, e depois você vai subindo gradualmente. Se ele não acender, pode estar queimado. E se você também colocar um multímetro lá na parte de tensão, você vai ver que ele altera a tensão conforme você incide luz sobre ele, indicando que ele é um fotorreceptor, ok? Essa variação é na casa de milivolts, tá? Então é muito baixa. Não espere aí que você vai injetar luz aqui na frente do fotodiodo e que ele vai te gerar 2, 3 volts, tá? Não é isso. É na casa dos milivolts. Temos aqui também um que não é comum das pessoas verem. Isso aqui é um receptor, é um receptor de fibra ótica. A fibra ótica vem aqui enroscada cá, tem o terminal, né, que enrosca cá. Aqui dentro tem um amplificador, ou seja, que vai receber esse sinal e vai retransmitir para cá. Isso aqui é feito para fazer uma junção ou até mesmo para manter o nível de sinal num cabo que seja muito extenso, ok? Então temos aqui a entrada, ela incide aqui sobre um receptor, e aqui temos um emissor, temos uma alimentação externa, claro que é para poder fazer esse circuito aqui funcionar, né? E essa junção aqui, ela tem duas funções: receber o sinal e retransmitir para outro ponto, para mais distante. Temos também assim com 2 terminais, vocês estão vendo? Esse aqui já tem o código para que você veja a folha de dados dele, né? Notem aqui, eu coloquei essa foto bem aumentada. Notem aqui que isso aqui lembra muito um painel solar, né? E eu digo novamente,
guardadas as devidas proporções, gera, isso aqui com luz, gera uma tensão e uma corrente aqui nesses dois terminais, tá? Isso aqui é um fototransistor, tá? Isso aqui é um fototransistor. Gera uma tensão nesses dois terminais. Veja que ele só tem dois terminais, é um fototransistor, tá? E a parte interna dele parece muito um painel solar, tá? Temos também, eu não poderia deixar de dizer isso, porque são sensores de luz, temos também os resistivos, tá? Que são os LDR, que não geram tensão. Isso mesmo, eles não geram tensão, mas eles alteram a sua resistência, à corrente elétrica. Então, na realidade, eles funcionam como resistores variáveis conforme a luz que incide sobre eles. Também é um tipo de sensor de luz. Esse sensor de luz aqui é muito usado naqueles sensores crepuscular, ou seja, aqueles sensores que quando a luz do dia acaba, né, ele acende uma lâmpada, né, na rua, no seu poste, lá onde tem a luz. Quando termina a luz do dia, a lâmpada acende, né, nos lugares em que isso não é programado por um sistema eletrônico, né, um sistema computadorizado, né, que normalmente nas cidades maiores isso não se usa mais, né, isso só se usa em lugares assim mais distantes, né. Agora, nos lugares, na sua casa, até mesmo quando você tem lá no prédio uma área qualquer externa, que à noite tem que ficar acesa, e tem lá um sensor crepuscular que quando vai se embora a luz do sol, ele vai acender uma luz para durante a noite ter iluminação naquela área. Geralmente usa-se o LDR, que é resistivo. Qual é a diferença? Novamente enfatizando, não é uma tensão que surge nesses dois terminais, e sim uma diferença de resistência. Então é uma diferença ôhmica, ok? Aqui nós temos um sensor que já não é só o sensor, é um circuito completo, tá? Mas vamos começar agora a falar dos tipos, né? Esses sensores são sensores de movimento, tá? Eles são sensores que tem aqui uma lente. Essa lente tem a função de espalhar para uma área à frente do sensor, abaixo do sensor e acima do sensor a sua sensibilidade, ou seja, lá dentro temos a unidade de recepção e a luz que incide por ele, entendeu? Lembrem-se que a luz que trabalha com esses componentes não é uma luz visível, tá? Esses componentes podem trabalhar, normalmente trabalham com infravermelho, tá? É um sensor infravermelho, ou seja, que estão abaixo da frequência do vermelho, tá? E podem ser também sensores de ultravioleta, ou seja, que tem sensibilidade para ver a luz acima da frequência da luz da cor violeta, ou seja, aquelas cores que os nossos olhos não veem e que não dependem necessariamente da luz solar, né, direta, né? Mesmo à noite, quando temos uma luz solar muito, muito baixa, porque você fala assim, Urbano, à noite temos luz solar nenhuma. Não, a Terra o tempo todo está recebendo luz solar, mesmo na parte escura, seja essa luz vinda da Lua, que é quando nós temos uma incidência noturna maior de luz solar, seja luz quando vem das estrelas mesmo. Então, a Terra, em todo o seu redor, sempre está recebendo luz solar, tá? Seja direta, durante o dia,
ou indireta durante a noite através do reflexo dos outros astros, tá? Então, a gente esquece às vezes desse detalhe, que a Terra sempre, em todos os momentos, mesmo que em quantidades muito pequenas, recebe influência de luz solar. Outra coisa que também tem que ser dita nesses sensores é que não só a luz solar emite luz, e isso é importante, tá? Os corpos também emitem luz. Só que a luz que o nosso corpo emite não é visível a olho nu, ok? Então, se tivéssemos olhos preparados para receber outras frequências, ultravioleta, infravermelho, nós veríamos, por exemplo, a luz que o calor do corpo emite. O próprio calor do nosso corpo emite luz, então veríamos também essas luzes. E esses sensores conseguem perceber esse tipo de radiação luminosa. Temos que ter em conta, quando trabalhamos com sensores luminosos, que não vemos apenas, e eles não atuam apenas, aliás, muitos deles não atuam com o espectro luminoso visível, mas também com o invisível. Aqui também temos uma luz de presença, né, que é tratada com um sensor de movimento, que assim como este aqui pode acionar um alarme, até mesmo uma iluminação. Esse aqui já está integrado, tá vendo? Acende essa luz, a pessoa passa por aqui e aí essa luz acende, né? É um sensor de movimento, está trabalhando com uma luz espectral invisível. Temos sensores onde você tem um emissor e um receptor. Isso aqui é uma barreira, tá? Isso aqui, o que acontece? Sempre você vai ver desses sensores em pares, porque um vai ser o transmissor e o outro vai ser receptor, em que o transmissor emite um feixe luminoso de um lado e o receptor recebe do outro. E qualquer corpo que passe aqui no meio vai perturbar essa emissão, ou seja, vai bloquear a emissão desse feixe aqui nesse. Vamos dizer que esse seja o transmissor e esse o receptor. Se passar um corpo aqui no meio, né, o que acontece? Essa recepção é interrompida e aí é acionado algum sistema, um portão se abre, um alarme dispara, outra coisa qualquer, né? Então, mas eles funcionam em pares. Sensores de movimento detectam movimento ou mudanças na posição de um objeto, né? E aí temos aqui um sensor luminoso. Aqui dentro temos um sensor luminoso. Mano, isso é um motor, isso não é um sensor luminoso. Então é o que eu digo. É por isso que a gente às vezes faz essas aulas, porque a pessoa que não lidou com esse tipo de equipamento não sabe do que se trata, né? Isso aqui é um encoder, né? É um motor de fato, mas aqui dentro tem um sensor luminoso. E como é que funciona esse sensor luminoso? Bom, temos aqui um sensor, que é um sensor de posição, tá vendo? E que você vê que aqui tem 2 terminais e aqui 2 terminais, né? Aqui vocês vão reparar que há uma abertura, uma fresta, né? Uma fresta, e aqui por essa pequena abertura aqui recebe a luz, e aqui em cima, né, existe um emissor. Então é o mesmo caso daquele lá da barreira, né? Existe um que emite e outro que recebe. E toda vez que o objeto passa aqui no meio, isso aqui é bem pequeno, tá, gente? Isso aqui isso aqui daqui desse ponto a esse ponto deve ter coisas de 10 milímetros só, tá? Tem maiores, um pouco maiores, um pouco menores, mas isso aqui é bem pequeno. E isso aqui pode ser usado como um sensor de final de curso, um sensor de posição de equipamento, um sensor de porta, né? Pode funcionar de várias maneiras.
Mas o que eu queria que você entendesse é o seguinte, que esse componente aqui tem um LED de um lado e um fotodiodo ou fototransistor, tá, do outro, depende do tipo de componente. E basicamente o que ele faz é ter um emissor de uma luz, uma radiação, uma radiação luminosa qualquer, pode ser geralmente ultravioleta ou infravermelho, né? E do outro lado um receptor. Um objeto entrou aqui no meio, interrompeu isso, eu vou ter falta de tensão, vamos dizer que aqui seja o emissor e aqui o receptor, vou ter falta de tensão. Quando o objeto sai daqui da frente dessa barreira, eu vou voltar a ter uma tensão aqui. Então entenda que aqui eu vou ter sempre uma modulação entre 0 e alguma tensão, X tensão, que vai me dizer ao meu circuito eletrônico quando existe ou não presença de um objeto aqui dentro desse espaço, ok? Aí, já visto isso, vimos aqui o nosso encoder, vimos esse tipo de sensor e agora dentro daquele motor temos isso aqui, que é exatamente o nosso. Temos aqui o motor e aqui atrás ou aqui na frente do motor temos esse componente, tá? Que funciona igual a barreira, como falei para vocês. E aqui está a rodinha, o eixo do motor lá dentro e uma rodinha cheio de lacunas, cheio de aberturas, né? Desses retângulos vazados, tá? Isso aqui é sólido e nessas partes brancas esses retângulos é vazado, aonde você tem aquele sensor que nada mais é do que um LED e um receptor, que pode ser um fototransistor ou um fotodiodo. Ora, quando essa roda gira, é gerado aqui um sinal, tá? O meu diodo gera um sinal de alteração de tensão, tá? Lá dentro dele mesmo, transforma, temos um amplificador, né? Que é nada mais do que um componente que transforma sinal analógico em digital. E temos aqui um amplificador que vai formar uma onda quadrada, ou seja, isso vai até um circuito com um microprocessador ou um circuito qualquer específico e vai me dizer exatamente em que posição esse motor está a cada momento. Se ele está girando em que velocidade, né? E se ele está fazendo exatamente o que ele está fazendo. Ou seja, esse sensor vai me dar uma consciência ao meu circuito exatamente qual é a posição, velocidade e qualquer outra informação com relação ao movimento do motor do meu encoder. Certo? Então, no que se aplica esses motores? Geralmente em automação. Podem ser braços robóticos, podem ser atuadores, podem ser N situações em que o importante para mim é mover algo e saber exatamente qual é a posição, velocidade, ou seja, a situação do movimento daquilo que eu estou movimentando, de maneira precisa, né? Porque, por exemplo, eu tenho um braço robótico. O meu braço robótico tem que saber exatamente onde está o meu motor a todo o momento, senão ele não tem precisão, senão ele não pode realizar o movimento. E isso tudo surge a partir do nosso sensor luminoso, que nos dá a consciência de onde está o nosso motor naquele momento exato. Temos também outras maneiras, né? Isso aqui é um servomotor, né? Quem já consertou antena parabólica conhece isso aqui, já viu isto, né? Nos servos lá na ponta da antena tem um servomotor lá numa ponta lá em cima, um sistema mais antigo para uma TV só, né? Tem um servomotor que vai mudar a posição da antena, não da antena grande, né, mas da antena lá do LNB, que é o receptor que fica na ponta da parabólica, de horizontal para vertical, né?
Lá na ponta da parabólica tem aquela caixinha, ali é um LNB, e lá naquela caixinha tem um LNB apenas. Quando tem um LNB apenas, vai ter um servomotor, tá? Que vai mudar a anteninha, que deve ter milímetros de tamanho. Não me lembro agora, deve ter coisa de 2 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros, coisas assim. É bem pequenina. Vai mover essa antena da posição vertical para a posição horizontal, para fazer a sintonia nos dois sentidos da antena. Quando tem 2 LNB, não precisa desse servomotor, mas quando tem 2, é porque é uma antena para mais televisões, certo? Como é que funciona isso lá dentro? Já não funciona com sensor luminoso. Eu sei que nós estamos falando aqui de sensor de luz, mas como eu estou falando de servos motores, eu tenho que falar disso. Veja aqui que ele tem um motor elétrico, temos aqui um circuito eletrônico e temos aqui engrenagens. Isso aqui é isso aqui, e isso aqui é isso aqui aberto, tá? Então, você está vendo aqui essa ponta aqui, o eixo de saída é essa engrenagem aqui, tá? Aí nós temos as engrenagens aqui, e dentro dessa caixinha vamos ter esses componentes. Temos aqui um sensor linear que é um potenciômetro. Estão vendo? Aqui temos 3 fios, o vermelho, o amarelo e o verde. Isso pode mudar conforme o fabricante, pode mudar essas cores, tá? Mas o importante é saber que aqui tem 3 fios, que são os 2 extremos do potenciômetro e o cursor, ok? E através da leitura ômica desse potenciômetro, eu vou saber a posição do meu servomotor. Qual é a diferença disso aqui para isto aqui? Desculpa, isto aqui, que é esse meu encoder. Este encoder é usado, geralmente são mais caros, são componentes de maior precisão e são usados em automações em que necessita de uma alta precisão e também um alto torque, né? Ou até mesmo uma alta velocidade. Mas esse aqui, eles são usados aonde eu não preciso de tanto torque quanto, e também onde eu não preciso de tanta precisão assim, tá? Um lugar que é muito usado isso aqui em aeromodelos, aqueles aviões elétricos e tal, usam muito esses servomotores. Já falei das parabólicas, outro lugar que se usa muito isso, para poder movimentar as partes móveis das asas dos aeromodelos, ok? Então, quando você precisa movimentar uma coisa, que você não precisa de uma precisão tão grande assim, você pode usar um servomotor que tem um sensor resistivo, linear. Quando você precisa de uma precisão maior, você usa um encoder, que é um resistor com um sensor de luz, que vai me dar uma precisão mais acurada. Temos também os sensores eletromecânicos. Isso, né? Temos esses sensores eletromecânicos, que aqui temos um switch, que é um switch, por exemplo, que mede uma posição, a presença de algum componente mecânico. Isso nada mais é do que uma chave elétrica, né? Um interruptor elétrico, né? Que está mecanicamente, você vê aqui um braço, uma alavanca, né? Que me dá aqui um liga ou desliga dessa chave elétrica, que me indica a posição. Você vê que tem até um encosto com uma bucha, um rolamento aqui, uma bucha, né? Para que quando um componente mecânico qualquer encoste aqui, abaixe essa alavanca e indique ao meu circuito que aquilo está no lugar. Ou seja, que aquilo que eu quero identificar chegou até aquele ponto específico. Geralmente são usados em sensores de porta, em sensores de final de curso de máquinas e outros afins. Também temos assim, deles com essa chapa,
Esse modelo aqui também é muito usado em portas de micro-ondas, né? Para indicar que a porta está fechada. Aliás, geralmente a porta do micro-ondas tem 3 sensores desses. E aí você vai pensar, poxa, Urbano, para que 3 sensores? É porque o micro-ondas nós temos uma questão crítica, é que ele realmente não pode funcionar com a porta aberta. Porque se ele funcionar com a porta aberta, nós temos vazamento de radiação, né? E o vazamento de radiação ali pode provocar danos físicos ao usuário, né? Danos à saúde do usuário. É uma dica aqui, que se você pegar um micro-ondas com fusível queimado, tá? A maioria dos fusíveis do micro-ondas são opacos, né? Mas se ainda for fusível de vidro e você que está queimado igual um flash, dá sempre uma olhada nos sensores da porta. Por quê? Um desses sensores, geralmente são 3, e lá, geralmente 2 indicam que a porta está fechada. Está fechada, entendeu? Tem um que indica e o outro indica também. É a redundância, né? São 2 para serem redundantes. E o terceiro? O terceiro põe o equipamento em curto, se os outros 2 falharem. Então é assim. Porque o que acontece? Às vezes pode acontecer que o sensor da porta colhe os 2. Aqui dentro tem um platinado, né? Então vamos dizer que eu fechei lá a porta. E por algum motivo esse platinado aqui colou. E se esse platinado cola, quando eu abro a porta, o platinado aqui dentro está colado, ele continua me dizendo que a porta está fechada. Esse terceiro elemento está lá porque ele é invertido. Enquanto os outros são normalmente abertos, ou seja, fecha um contato quando a porta está fechada, esse aqui é normalmente fechado. E o circuito está posto de uma maneira lá que quando eu abro a porta e qualquer um dos outros 2 permanece fechado, porque às vezes pode ter colado platinado, alguma coisa assim, esse aqui põe em curto o micro-ondas. Poxa, Urbano. Então quer dizer que eu tenho um componente dentro do micro-ondas que põe o micro-ondas em curto de propósito? Sim. Porque é mais fácil você sacrificar o fusível do micro-ondas e fazer ele parar de funcionar do que você põe em risco a saúde do usuário. Então esse terceiro sensor está lá na porta do micro-ondas para funcionar só quando um dos 2, ou os 2, claro, os outros 2 falhem. É a segunda redundância. Você tem a redundância de terem 2 sensores de porta para garantir que a porta realmente está fechada. E se esses 2 falharem, tem esse terceiro aqui que queima o fusível do micro-ondas, põe o micro-ondas em curto, literalmente, para queimar o fusível, para garantir que o micro-ondas não funcione com a porta aberta. Então, eu sei que vou falar uma coisa que o pessoal vai ficar chateadinho, mas é a verdade para ser dito. Quem fica brincando com micro-ondas de porta aberta, ou até mesmo brincando com micro-ondas, como eu já vi na internet, com ele sem nada, toma cuidado, tá? Porque ficar exposto a um micro-ondas é sério. Você está fritando as suas células, literalmente. Você está cozinhando as suas células. E quando você cozinha a célula do dedo, da mão, dependendo da quantidade de células que você cozinhou, você as recupera. Mas quando você cozinha as células nervosas, você as perde para sempre. Bom, então tenham muito, muito cuidado com o que vocês fazem, as brincadeiras que vocês fazem com a eletrônica. Bem, deixando então o micro-ondas, vamos aos sensores de movimento. O acelerômetro. Vamos prestar atenção nessa figura, tá? Estamos aqui com
não está em português, mas isso aqui é uma caixa, tá? Aqui é uma mola. Aqui é uma massa. Pode ser uma massa metálica, pode ser uma massa qualquer. Isso aqui é um componente que tem um peso calibrado específico. E isso aqui são 2 discos piezoelétrico, tá? É como se fossem aqueles microfones piezoelétricos, aqueles tweeters piezoelétricos, tá? Então aqui, literalmente, como é que funciona isso aqui? Quando isso aqui recebe uma vibração, essa massa não está presa nem aqui aos piezoelétricos, e nem está presa a caixa, e nem está presa a mola. Ela está literalmente imprensada entre aqui o piezoelétrico e a mola, né? Então imagine que eu dou uma pancada qualquer aqui externa, isso aqui sofre uma vibração, uma pancada, qualquer coisa, essa massa tende a se mexer. E quando ela se mexe, ela golpeia a mola por um lado e golpeia essa junção aqui. E esse golpe vai me trazer aqui uma tensão elétrica, ok? Uma corrente elétrica. E é através da intensidade dessa corrente elétrica que o meu sensor de movimento vai me dar acesso à informação de movimentação, ou seja, melhor dizendo, de impacto. Esse caso aqui de sensor de movimento, ele não só me dá movimento, mas ele é muito mais indicado para me dar condições de impacto, tá? Para que serve geralmente? Para vocês terem uma ideia do que ele mede mesmo em termos de movimento. Geralmente esse tipo de sensor é colocado em máquinas para medir vibrações, ok? Máquinas que não podem exceder, vamos dizer, máquinas que têm um giro muito rápido ou que tem uma massa lá, um eixo muito pesado, geralmente tem que ter esses tipos de sensores para que evitem que essa máquina se destrua. Vamos dizer aqui um lugar que eu posso, turbina de avião, pronto, já que trabalho com isso todo dia, né? Não trabalho com a mecânica direta, mas com a segurança da aviação. Mas uma turbina de avião, por exemplo, uma turbina de avião gira a uma enorme velocidade. Lá no eixo da turbina tem sensores como este, não são exatamente esse modelo, mas desse tipo, que estão ali para fazer o quê? Medir a vibração do eixo da turbina. Por quê? Aquelas pás, tá? As blades têm um peso rigorosamente calibrado por causa da alta velocidade que elas giram. E vocês entendem que em alta velocidade, qualquer desbalanceamento no eixo ou nas blades, que são as hélices, vamos dizer assim, não é certo chamar de hélice, mas é como se fossem as hélices, as pás da turbina, entendeu? Qualquer diferença ali ia me gerar uma vibração, e é óbvio que é fácil de entender que a grande velocidade que aquilo gira, um desbalanceamento ia provocar a destruição da turbina e a destruição do avião também, né? Aquilo ia vibrar tanto, é como se fosse uma máquina de lavar, por exemplo. Uma máquina de lavar, quando está com o peso desbalanceado, ela sai andando, vibrando tudo. Vocês sabem que essa é uma força muito poderosa. Então, máquinas industriais necessitam disso. Outro lugar que é usado, outro exemplo, quando você faz o balanceamento de rodas. Aquelas máquinas que você bota lá para balancear a roda, geralmente é um sensor desse tipo que vai medir que a sua roda está desbalanceada, né? E agora eu não consigo imaginar outros lugares, mas já deu para vocês perceberem qual é o tipo de movimento que esse tipo de sensor, né, que esse tipo de acelerômetro tem que detectar. Ele é mais usado para questões de vibração.
Aqui nós temos um outro tipo. Aqui nós temos um tipo que o sensor usa uma junção piezoelétrica, né? Então, aqui nós temos um outro tipo que usa uma bobina. E aí vocês reparem aqui que ele tem uma mola aqui e tem uma mola aqui. Já não tem a junção piezo. Mas entre essa bobina temos uma massa que geralmente é um ímã, tá? Tá vendo aqui ímã? Essa massa é composta por um ímã. E aqui temos uma bobina elétrica. Tá vendo esses pontos vermelhos? É porque está em corte, né? Nós temos aqui uma bobina elétrica. Ora, se eu tenho uma bobina elétrica, aqui eu tenho uma mola, aqui eu tenho outra mola, quando essa bobina se balançar de um lado para o outro aqui, o que nós vamos ter aqui nesses dois fios aqui? Corrente elétrica. Então, a partir dessa corrente elétrica, assim, há também geralmente aqui dentro um fluido, pode ser um óleo, entendeu? Que serve para amortecer, ou seja, para que serve esse óleo? Para que quando acabe a vibração, esse ímã não fique aqui a balançar mais 1 ou 2 segundos, né? Gerando aqui ainda corrente elétrica. Há um fluido aqui para que quando a vibração acabe, imediatamente ou quase instantaneamente acabe também o movimento do ímã e acabe o meu sinal aqui, para o meu sinal ser fidedigno em questão de tempo ao nosso movimento. Então esse também é um acelerômetro, só que vai usar a corrente de uma bobina elétrica através da movimentação da massa, que é uma massa magnética, que é um ímã. Ok? Tá? Então, basicamente, temos esses dois tipos, né? São os mais comuns. Mas nós temos aqui os encapsulados, os acelerômetros que são encapsulados em um bloco, não sei, vamos dizer assim, né? Num bloco físico. E vimos aqui esse acelerômetro aqui, diferente desse aqui e desse aqui, que estão aqui pela própria construção dele, verificando o movimento numa única direção. Por exemplo, esse aqui, como está posto, está na posição vertical. Esse aqui também na posição vertical. Se eu quiser que ele meça na posição horizontal, eu tenho que girar ele para a posição horizontal, né? Mas agora, nós temos aqui um acelerômetro de 3 eixos dentro de um minúsculo, e isso aqui agora eu vou dizer para vocês que está demasiadamente aumentado, tá? Eu aumentei muito essa imagem. Imagine que daqui desse ponto até esse ponto nós temos coisa não muito maior do que 25 milímetros. Então estamos falando aqui de talvez 5, 6 milímetros no máximo para esse componente todo, tá? Que é um acelerômetro de 3 eixos. Vejam aqui que ele tem o eixo X nessa seta aqui, impressa na placa. Tem o eixo Y impressa aqui na placa. E tem aqui atrás uma bola com um ponto no meio, que é o eixo Z, que representa um movimento vertical, que está nesse eixo aqui, ó, nessa seta colocada aqui, tá vendo? Então, até mesmo aqui nas saídas você pode ver que aqui você tem o VDD, que é a alimentação, né? Você tem aqui o GND, né? E depois você tem o eixo X, né? O sinal do eixo X, o sinal do eixo Y, o sinal do eixo Z e o comum das saídas. Entenderam? Bom, Urbano, para que serve isso? Isso aqui é verdadeiramente a alma, né, de uma vasta quantidade de aplicações. Dentro do seu telemóvel, dentro do seu celular, do seu telefone, do seu celular, você tem um desse aqui, né? E ele vai medir, né, variações na aceleração, porque é um acelerômetro, e nós já vamos ver bem essa questão aqui.
variações na aceleração do seu telemóvel. E aplicativos vão usar essa informação para fazerem vários tipos de funções funcionarem no seu telemóvel. Tá vendo? Temos aqui de 3 eixos. Agora, nós temos também, dentro dos sensores de movimento, os giroscópios, que às vezes as pessoas confundem com os acelerômetros. E vamos aqui entender a diferença dos dois, né? Vamos aqui destrinchar agora um giroscópio de um acelerômetro. E veja aqui que também é um chip, eu coloquei aqui também um chip. E também ele vai monitorar 3 eixos, o X, o Y e o Z. Temos aqui o eixo 1, o eixo 2 e o eixo 3. Né? Temos aqui alguns exemplos de coisas que podem ter giroscópios. Câmeras fotográficas eletrônicas podem ter giroscópios. Telecomandos de games, telecomandos de caixas boxes podem ter giroscópios, né? Isso aqui é um joystick, né, de um jogo, podem ter giroscópios. Os telemóveis têm giroscópios, não que possam, eles têm giroscópios e têm acelerômetros. E aí você me diz assim, ué, mas se aquele lá lê o eixo Y, X e Z, e esse aqui também lê o eixo X, Y e Z, qual é a diferença deles? E nós vamos ver agora. Temos aqui o nosso telemóvel, que nós falamos tanto. E temos aqui o nosso eixo Y, o nosso eixo Z e o nosso eixo X, né? E nós temos, desculpa aí. E nós temos esse movimento nos 3 eixos, mas são 3 eixos que podem ter 2 tipos de movimentos diferentes. E aí vem a diferença entre acelerômetro e giroscópio. É que quando eu movo esse telefone aqui para qualquer lugar, eu tenho conjugadamente 2 sinais diferentes e 2 sensores para entender esses 2 sinais diferentes. O primeiro é um acelerômetro. E o acelerômetro que ele faz? Eu tenho um objeto que está parado. Quando eu inicio um movimento, ok, desse objeto, ele vai atuar o meu acelerômetro. Vamos dizer que esse meu telemóvel está parado. E aí ele está dentro do bolso da minha camisa. E eu estou sentado no meu carro a dirigir. Tá? Então quando eu inicio um movimento, tá? E vamos dizer que na direção Z, aqui, tá? Eu vou começar a andar. Esse acelerômetro vai indicar que eu iniciei um movimento. Não só isso, ele vai indicar a intensidade com que eu iniciei. Ou seja, ele vai medir a inércia do meu corpo, ou seja, e do corpo do telemóvel, que está iniciando o movimento. Mas quando eu alcanço lá 50 km por hora, vamos dizer que eu parei de acelerar. O que acontece com o meu acelerômetro quando eu paro de acelerar? Ele para de medir o movimento. Por quê? O acelerômetro só mede acelerações ou desacelerações. Quando eu chego numa velocidade e torno essa velocidade constante, o meu acelerômetro zera o seu sinal. Então diz para o meu celular que o meu movimento cessou, não a minha velocidade. Porque eu iniciei uma aceleração, lembra? Ele sabe que eu iniciei uma aceleração. Mas o meu celular sabe também que eu não desfiz essa aceleração. Eu só parei de acelerar. Eu agora estou em velocidade constante.
Quando eu piso no freio do meu carro, né? Novamente, o meu acelerômetro atua e fala, olha, agora ele está desacelerando. E isso tudo está sendo contabilizado pelo processador do meu celular. Da mesma forma, quando eu faço uma curva para a esquerda ou para a direita, aí já vai ser o eixo X, por exemplo, aqui, vai me dizer, olha, ele agora está se movendo para frente, ainda em velocidade constante, mas agora está fazendo uma curva para a esquerda a X intensidade de aceleração. Percebem? E essas informações, tanto isso também, quando eu estou subindo uma ladeira, quando eu estou descendo uma ladeira, imagine que está lá também o Z contabilizando isso tudo no celular. Mas vamos dizer que eu cheguei, agora eu estou num avião, vamos dizer assim, eu estou lá pilotando meu avião, quem dera, né? Mas vamos lá imaginar, estou lá pilotando meu avião. Eu já subi o que eu tinha que subir, eu já acelerei o que eu tinha que acelerar, e eu agora já não faço curvas. Qual é a informação que o meu acelerômetro tem? Nenhuma. Ele vai dizer que eu não estou alterando a minha velocidade. Seja ela 0, seja ela 100 km, seja ela 500 km por hora. A minha velocidade agora está constante. Em todos os eixos. Então há zero de informação aqui. Então, essa é a função do acelerômetro. Dizer quando eu estou acelerando ou desacelerando. No caso do celular, nos 3 eixos, em qualquer um dos 3 eixos. Tá? Já aqui a explicação diz assim: os acelerômetros e os giroscópios são sensores de movimento. Tá vendo que os dois são sensores de movimento, mas medem diferentes aspectos do movimento. Não é o mesmo aspecto, certo? Então, acelerômetros medem aceleração, e aceleração é acelerar ou desacelerar, ou seja, iniciar o movimento e parar o movimento. Quando você está em velocidade constante, isso inclui estar parado ou estar em movimento numa velocidade que não se altera. Isso é velocidade constante, porque 0 é constante, certo? 0 é parado, é uma velocidade constante. É a velocidade 0. 100 km por hora é uma velocidade constante? É uma velocidade constante. 500 km por hora é uma velocidade constante? É uma velocidade constante. Desde que ela não se altera, é uma velocidade constante. E é isso que o acelerômetro mede. Já os giroscópios, não. O que mede o giroscópio? Vamos ver aqui. O acelerômetro mede a aceleração linear, ou seja, é aquela aceleração que está acontecendo naquele momento específico, né? Detecta mudanças na velocidade do objeto. E mudança não é só acelerar, como eu já disse, é também desacelerar. Em linha reta, né? Numa linha reta, e essa linha reta pode ser nos 3 eixos, tá entendendo? Ou naqueles combinados. Porque eu posso estar no avião, no caso, eu posso estar acelerando para frente e ao mesmo tempo subindo, aumentando a minha altitude. Ele vai entender isso. Eu posso também estar andando para frente num carro e fazendo uma curva. Eu estou acelerando numa curva, então ele vai medir ali 2 eixos, para frente e para curva, seja esquerda ou direita. Ele vai entender essa aceleração, né? Eles são sensíveis a movimentos de aceleração com inclinação, vibração ou deslocamento. Isso é um acelerômetro, certo? Ficamos assim bem entendidos no que é aceleração em um acelerômetro. Agora, o giroscópio mede a taxa de rotação ou a velocidade angular em torno de um eixo. Então vamos lá. Mede a taxa de rotação ou a velocidade angular em torno de um eixo. Detecta mudanças na orientação angular de um objeto, permitindo determinar a direção em que um dispositivo está se movimentando ou rotacionando.
Ih, Urbano, agora complicou. Mas espera, que estamos aqui para clarificar o negócio. Vamos dizer que eu tenho uma bola. Imagine aqui uma bola que está no espaço. No espaço sideral. Lá não tem gravidade. E eu peguei aquela bola com uma mão mágica, coloquei aquela bola no espaço sideral e deixei ela exatamente parada. Aquela bola não tem aceleração nenhuma. Mas com a minha mão eu giro a bola para a esquerda ou giro a bola para a direita. Eu estou movimentando essa bola, mas ela não está sofrendo aceleração nenhuma, porque ela continua parada. Eu só estou rodando ela, girando ela, em torno do próprio eixo dela. Né? Isso, quem consegue medir é o giroscópio. Esse movimento, quem consegue medir é o giroscópio. Se eu colocar um acelerômetro nessa bola e começar a girar a bola, os acelerômetros não vão medir nenhum movimento. Por quê? Na realidade, esta bola está parada no espaço. Ela não se move nenhum eixo. Ela está girando em torno do próprio eixo. Então, a função de medir esse giro e a direção desse giro é a função do giroscópio. Certo? E aí vocês vão compreender melhor. Então, enquanto um acelerômetro mede a aceleração ao longo de diferentes direções, um giroscópio detecta mudanças na orientação, ou seja, rotação de um objeto. São frequentemente usados em conjunto. Por isso que há tanta confusão entre acelerômetros e movimentos de giroscópio e de acelerômetro. Há tanta confusão exatamente por isso, porque eles geralmente são usados em conjunto. E isso causa confusão, porque como são usados juntos, as pessoas, isso é um acelerômetro, isso é um giroscópio. E na realidade eles estão medindo duas características do movimento diferentes. E fornecem informações completas sobre o movimento tridimensional de um dispositivo. Os aviões, existem equipamentos nos aviões que usam esses dois elementos, tá? As pessoas não sabem, mas às vezes a pessoa fala assim, e se o sistema GPS falhar? Se o sistema GPS falhar, por exemplo, um avião, ele continua sabendo aonde ele está, mesmo sem sinal GPS. Por quê? Porque eles têm dentro dos seus equipamentos, acelerômetros e giroscópios, que vão medir, e aí que é a graça do negócio, vão medir a sua situação espacial. Vão medir tanto a aceleração nos 3 eixos, quanto o seu giro. Então, a todo momento, o avião está calculando, a sua altitude, calculando a sua velocidade, calculando a sua direção. Vamos entender que são 3 informações diferentes que são calculadas através desses 6 eixos. 3 do giroscópio e 3 do acelerômetro. E com essas informações, eles conseguem saber a situação e a posição da aeronave. Urbano, mas isso é preciso igual o GPS? Não. Mas é muito preciso. É mais preciso do que você possa imaginar. E, no caso da aviação, é um sistema não só usado diretamente, mas um sistema também que é usado como redundância. É mais uma informação que os pilotos usam, que é usado para garantir que aquilo funciona de maneira segura.
quanto mais informações e quanto mais situações redundantes você tem numa máquina, você torna essa máquina mais previsível, e mais previsível é mais segura. Ok? Isso, quem trabalha com mecatrônica, quem trabalha com automação, quem trabalha com manutenção, vai sempre entender que, assim como a porta no micro-ondas tem 3 microswitches lá, né, para poder garantir que aquela porta que aquele equipamento não funcione com a porta aberta. Lembram lá do microswitch? Então, tá aqui ele. Então, lembra desse microswitch que são 3? 2 para garantir que a porta está fechada e 1 para caso um desses 2 falhe, né? Pode falhar. A trava da porta pode quebrar. O microswitch pode colar. E aqueles 2 falhando, existe um terceiro que queima o fusível para garantir que o nosso micro-ondas não funcione com a porta aberta. Isso chama-se redundância. E redundância é uma coisa que vocês vão achar muito em automação industrial e vão achar muito em veículos de transporte. Quando vocês fazem manutenção em automóveis, principalmente quando fazem manutenção em equipamento aeronáutico, vocês vão sempre lidar com isso. Redundância. Redundância igual a segurança. Ok? Bom, vamos parar por aqui hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Ainda temos alguns sensores para ver. E eu creio que em mais uma aula nós cobrimos aí 90% dos sensores, o que já vai nos dar uma bagagem bem interessante nesse tipo de componente eletrônico. Espero que esse vídeo tenha alcançado você e sua família em paz e saúde. E nos vemos no próximo. Até lá!